Américo Martins, eu te chamo em instantes. A gente vai trazer os nossos analistas, Thaís Arbex e Yuri Pita. Cadê? Estão em tela já? Temos os dois? Temos. Thaís, eu vou começar contigo. A gente ficou aqui no final de semana tentando apurar esse passo a passo das negociações do governo brasileiro para chegar lá no Conselho de Segurança da ONU com algum texto avançado. Você trouxe uma informação importante que antes de Mauro Vieira deixar o Brasil, ele recebeu um chamado de Lula. O que os dois conversaram e qual é a temperatura no Planalto, sobretudo ali na sala do presidente da República, em relação ao avanço dessa resolução, Thaís? Boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde, Yuri, também a todos que nos acompanham aqui nos bastidores. Tainá, antes de Mauro Vieira embarcar para os Estados Unidos, ele se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado para debater um pouco esse cenário. O cenário de tudo que o Brasil fez durante esse mês de presidência do Conselho de Segurança da ONU, presidência essa que termina amanhã, dia 31 de outubro, e mais do que isso, apontar para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que poderia ainda ser feito. Mauro Vieira, na semana passada, em Nova York, às margens das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, teve uma série de conversas com chanceleres de outros países, também se reuniu com a presidente da Cruz Vermelha e, segundo eu apurei, ele ouviu apelos dessas pessoas, desses países e também da Cruz Vermelha, que o Brasil tentasse mais uma vez um acordo, uma proposta de consenso ali no Conselho de Segurança da ONU. A avaliação feita nessa conversa entre Lula e Mauro Vieira foi a de que sim, valia uma ida de Mauro Vieira aos Estados Unidos, a Nova York, nesse esforço final, nessa tentativa de encontrar um consenso no Conselho de Segurança da ONU. Mas é claro que o Brasil embarca para essa reunião, chega a Nova York com uma expectativa bastante realista. Afinal de contas, a gente vem de muita frustração. Foram 4 resoluções não aprovadas até agora. Não há um caminho que vislumbre entendimento, principalmente com membros permanentes, e aí eu estou falando especificamente de Estados Unidos e Rússia, mas a avaliação do governo brasileiro, a avaliação do presidente Lula, a avaliação do próprio chanceler Mauro Vieira era de que valia esse esforço final. A expectativa é que durante essa tarde, a nossa tarde aqui, lá em Nova York, haja mais debate, se tente construir um caminho. A gente sabe, como você já citou aqui, Tainá, que o Brasil está tentando a construção dessa nova proposta com os 10 membros eleitos, então tem esse apoio que é bastante robusto, mas que os membros permanentes, eles são a grande barreira para a construção de qualquer solução via Conselho de Segurança da ONU. Tainá. Yuri Pita, o Brasil tem força para peitar essa briga de vetos e mais, olhando para frente. Como você avalia a atuação do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU? O Brasil sai maior do que entrou? De certa forma, sim, né? E acho que vou na linha do que o Américo Martins estava falando há pouco com vocês, Uribe, até para não me arriscar com quem entende muito mais do assunto do que eu. Mas boa tarde para você, para Tainá, Thaís Arbex e quem está com a gente aqui no Bastidores. Acho que o Américo sintetizou muito bem a forma como o governo atuou, como o Brasil, né, na verdade, atuou e o Itamaraty, o seu corpo diplomático, neste período de presidência, porque não tem a força principal e, na verdade, pelo desenho, pelo funcionamento do Conselho de Segurança da ONU, nenhum país tem, justamente porque um dos 5 membros permanentes pode vetar o que o outro apresentar, e é isso que tem acontecido nessa queda de braço Estados Unidos e Rússia. Agora, a grande questão, aí puxando um pouco mais para o lado que eu domino um pouquinho melhor, que é a questão
de imagem e de como a gente até conversou recentemente, Uribe, do quanto as viagens internacionais, a dedicação do presidente Lula à agenda internacional estava começando a ter alguns problemas de imagem para o público interno. Todo esse esforço que foi feito neste mês pode não ajudar a recompor esta imagem, mas alivia, ameniza, atenua o fato de que houve, pelo que a gente teve de percepção a partir daquela pesquisa Genial Quest e pelo que o próprio presidente falou na sexta-feira, naquele café que Tainá Falcão esteve presente, de que a agenda internacional talvez tenha ocorrido um excesso de viagens, até porque ainda há outras viagens a serem feitas para o exterior pelo presidente, tem a COP para participar, lá bem próximo da região, no Oriente Médio, tem uma viagem para a Alemanha prevista também ainda neste fim de ano e depois essa dedicação que ele prometeu às agendas internas, às viagens pelo país. Seja como for, nesse plano do tabuleiro internacional, de fato, há uma diferença, esta busca por protagonismo, que é uma marca da política externa de Lula e que talvez esse mês, de fato, potencializou aquele soft power pelo qual o Brasil é historicamente conhecido. Capacidade de ter diálogos com nações que estão muito mais tensionadas em lados muito mais antagônicos e que o Brasil pode, se não conseguir sucesso na construção de um mínimo acordo, mas ser um dos países que mais tem condições de conversar com lados que estão muito crispados neste atual momento dessa crise no Oriente Médio. Perfeito. Eu jogo para a Thaís Arbex trazer um pouquinho mais sobre a cobrança que Mauro Vieira deve fazer em relação, Thaís, à ajuda humanitária. Um tema importante que ganha reforço agora no final de semana na fala de Biden, de Macron e também do primeiro-ministro britânico. A Mariana Giangiacomo citava há pouco que o chanceler vai fazer um discurso duro na sessão de hoje do Conselho de Segurança da ONU, e aí chega agora a informação de que o que deve falar Mauro Vieira. Ele vai cobrar com bastante dureza, como disse Giangiacomo, a urgência de uma decisão do Conselho a respeito de uma ajuda humanitária em Gaza. Então, talvez aqui a gente tenha um pouco qual é o caminho que está sendo traçado na tentativa de uma posição do Conselho de Segurança da ONU. Não de uma resolução do conflito, mas talvez especificamente em relação à ajuda humanitária em Gaza, Tainá e Uribe.